Então, finalizamos aqui com o Jato Corte, o primeiro pitch. Então, se preparem para o segundo momento de pitch aí, viu, gente? Vamos lá. Então, quando a gente está pensando aqui em indicadores, me digam aqui o painel do carro, o que é que traz para vocês de lembrança, que vocês precisam identificar quando vocês estão dirigindo. Digam aí. Velocidade, combustível, portas fechadas, o que mais? Cinto de segurança, temperatura da água, óleo. Pronto, então a gente vai fazer esse paralelo com os PAS 10, com a nossa vida, né, para pensar a nossa empresa também. E aí, quando a gente pensa nesses elementos, a gente está falando aqui sobre indicadores, não é não, Ramona? Quando a gente traz esses indicadores de desempenho, a gente está pensando na perspectiva de a gente pensar elementos dentro da nossa empresa que vai nos favorecer para a tomada de decisão. Esses indicadores, eles podem ser de caráter quantitativo e de caráter qualitativo. E ele vai, né, a partir das nossas ações, a partir da nossa análise, assim como o nosso carro, a gente vai ver se está com boa saúde, se está com má saúde, se a gente precisa levar para o conserto, né, se a gente precisa juntar nossa equipe para repensar alguns fatores. Colocar o cinto. E aí a gente precisa, para a inovação e para pensar também em elementos de crescimento da nossa empresa, a gente precisa desses indicadores. E aí o que acontece com esses indicadores? Ele vai fortalecer a gente no sentido de pensar, né, em dirigir com segurança, em pensar o desempenho para a tomada de decisões, e esses dados, ele vai nos favorecer, esses dados cruzados, né, porque não adianta, por exemplo, eu saber um dado que é quantitativo de pessoas que circulam a minha empresa ou que compram o meu produto, e eu não faça isso do ponto de vista pensar mensalmente, pensar quinzenalmente, pensar trimestralmente. Então a gente precisa do cruzamento de dados, da historização dessas informações para que isso vire desempenho, ou vire indicador de desempenho. Outro fator importante também que a gente tem que pensar, que muitos clientes falam com a gente, é que uma ação na empresa, ela não é indicador, certo? E a gente precisa desses dados concretos, então a gente não pode inventar dados, a gente não pode, mesmo tendo 20 anos, 5 anos, 10 anos de empresa, a gente tem que pegar dados concretos da empresa para que a gente possa avaliar esses indicadores de forma assertiva. Por exemplo, eu tenho uma loja de confecção de biquíni, né? Roupa de praia. Eu imagino que uma loja de roupa de praia sofra com a sazonalidade do inverno. Acho que todo mundo imagina isso, né? Mas, se eu souber quanto que essa sazonalidade acontece quantitativamente, qual é o mês que começa a cair, quanto que isso cai, eu vou conseguir criar estratégias para aproveitar isso, reverter isso de forma mais assertiva. E aí, quando a gente vai pensar nos indicadores, a gente precisa também estabelecer uma coisa importantíssima, que são os nossos objetivos e nossas metas, né? A gente precisa hoje, por exemplo, quando a gente está no processo, né, da construção das etapas, pensar, por exemplo, o problema da nossa empresa. Como a gente está aqui, né, com vários empresários, com várias demandas, a gente precisa dar prioridade qual o objetivo que eu quero hoje. Por exemplo, no mês de setembro, qual o objetivo que eu quero? Qual o dado que eu quero mensurar? E aí a gente vai fazendo isso, né, aos poucos, para que isso não vire algo sufocador, né, no nosso processo da nossa empresa. Como vocês já passaram na etapa 2, a gente tem vários problemas. Mas a gente tem que abraçar o mundo parte por parte, né, um problema de cada vez. E aí usar esses indicadores parte por parte, porque às vezes não faz parte do nosso cotidiano. A gente não está habituado a verificar, fazer essa manutenção. Então, se torna um trabalho mais complicado que a gente precisa fazer aos poucos. E aí o que acontece? Quais são esses tipos de indicadores? Não se assustem, porque a gente vai trazer alguns elementos, mas os agentes que acompanham vocês vão trabalhar isso, vai mandar material sobre indicadores para vocês, a gente não queria criar spoiler. E aí a gente traz aqui, por exemplos de indicadores. Indicadores financeiros, né? Onde você vai avaliar, por exemplo, o faturamento, a lucratividade da empresa. Isso também vai depender do ramo de atividade, correto? Se eu for uma indústria, eu vou, por exemplo, avaliar o desempenho da minha máquina, avaliar, por exemplo,
exemplo, o desempenho dos meus colaboradores, quantitativo de riscos, né, ou acidentes que tenha na minha empresa. Se eu for comércio, eu vou avaliar determinados índices, né, dentro da minha empresa, de rotatividade de cliente, de pesquisa de satisfação desse cliente. Se for em relação à produtividade, a gente pode também avaliar a capacidade de produção, né, dessa máquina. A gente pode avaliar também a capacidade utilizada e a capacidade também não utilizada, né, a que fica ociosa dentro da empresa. A gente avalia também aspectos relacionados a marketing e vendas, satisfação dos clientes, número de vendas, venda por canal, venda por tipo de serviço. Então, a gente vai fazer toda essa avaliação para que a gente possa, né, identificar dentro da empresa, para que a gente possa ter tomada de decisões. Caráter logístico também. Nós temos o giro de estoque. Nem muitas vezes a gente acha que ter um grande estoque gerar um movimento de vendas maior para que a gente não fique com o produto encalhado na empresa. Então, a gente precisa avaliar todos esses indicadores. Como é que eu faço isso, né? Porque às vezes as pessoas perguntam, e aí, como é que vai fazer? Essas meninas chegaram aqui hoje, um monte de coisa. E aí, primeiro, a gente vai ter que, avaliar, né? Identificar esse objetivo estratégico, não, né, correndo daquela forma que a gente vai pensar estrategicamente qual o setor da minha empresa que eu vou trabalhar esse processo, qual é a área que está sendo mais impactada, o que é que está mexendo mais com o meu financeiro atualmente. Então, a gente vai pensar indicadores, né, que representem aquela área específica. E depois que a gente conseguir resolver determinada área, a gente pula para outra, né? E aí a gente também vai descrever quais são os indicadores relevantes. Isso vocês vão receber material e vocês vão poder fazer os cálculos, né? Tudo direitinho em relação aos indicadores. Então, a gente trouxe aqui para vocês um exemplo a respeito da taxa de conversão. Então, nesse exemplo aqui a gente tem um alcance de 50 pessoas. A gente tem 50 pessoas interessadas. Mas dessas 50, apenas conseguimos converter 5. Então, a gente tem uma taxa de conversão que seria de 10%. 50 dividido por 5. Mas eu quero aumentar minha taxa de conversão. Porque se eu tenho metas, eu tenho objetivos ali. Eu tenho um indicador, então eu vou ter metas. Eu vou ter um impulsionamento ali, isso vai me dar uma coragem de alçar voos maiores. Eu vou saber onde eu quero crescer e quanto eu quero crescer. Então, eu quero lá aumentar minha taxa, dobrar minha taxa de conversão. Então, ou eu preciso aumentar o meu alcance para 100 pessoas, ou eu preciso criar estratégias que façam com que as pessoas que eu alcancei sejam mais convertidas. Tenho que aumentar minha conversão, né, minha efetivação de clientes. Vai precisar, por exemplo, de um treinamento, né, de um produto para determinado colaborador ou colaboradora. Vai precisar também de uma ação específica com o fornecedor para que você possa também, né, ter um estímulo de vendas, por exemplo, para os clientes. Enfim, e isso a gente vai analisando, otimizando e estabelecendo as metas, né, seja para reduzir a meta, seja para aumentar a meta, enfim. E aí, como utilizar esses indicadores? Como a gente já falou anteriormente, né? A gente precisa utilizar esse dado de forma sistematizada e regular. Não adianta eu começar a fazer em janeiro, chegar em fevereiro já não fiz. Chegar em março já vou fazer. Chegar em junho vamos pensar. Né? A gente tem que estabelecer realmente uma disciplina dentro do nosso processo de avaliação para que isso possa realmente, para que eu tenha um cenário, né, mais assertivo dentro do final do ano, do final do semestre, enfim. E aí a gente vai pular agora para o nosso indicador principal do programa, né? O objetivo do programa ALI é medir a produtividade, né? E aí a gente vai trazer um pouco qual o objetivo disso, porque muitas vezes a gente acha que produtividade é produzir mais, né? E às vezes é avaliar esses processos dentro da empresa, para que a gente busque melhoras nos métodos de trabalho, para que a gente possa ser mais eficiente, muitas vezes eficaz dentro desse processo da construção e não desconsiderar, obviamente, a qualidade do nosso serviço, certo? E aí esse cálculo, né, que os agentes, pode passar, vai fazer com vocês posteriormente. A gente está agora em outubro, né, setembro, e a mensuração que a gente vai fazer em outubro vai ser do mês de setembro. Por que é importante a gente fazer essa mensuração e para que vocês precisam, né, fornecer esses dados para a gente?
Porque esse programa ele tem 6 meses de existência, né? A gente começou em agosto, vamos terminar em dezembro. Quando chegar em 2024, nós iremos retornar às empresas para poder avaliar se esse dado aqui, esse indicador de produtividade, ele foi bacana para a sua empresa ou não. Então, a gente vai avaliar, pode passar, o faturamento bruto dessa empresa, né? O que é esse faturamento bruto? É o valor total das vendas de produtos e serviços durante o mês de setembro. Depois a gente vai reduzir isso a partir dos custos variáveis. O que são esses custos variáveis? São os custos que estão diretamente ligados, né, ao que foi vendido para a empresa. E depois a gente vai calcular com o número de pessoas ocupadas. Então, quem são essas pessoas ocupadas? São as pessoas que trabalham na empresa pelo menos 1 hora por semana, tendo ela vínculo empregatício ou não. As únicas pessoas que não contabilizam são os estagiários e os terceirizados da empresa. E aí pode passar. Esse indicador é tão importante para a gente que ele dá nome ao nosso projeto, né? Existem outros ramos do ALI, o nosso é o ALI Produtividade, e a gente faz esse comparativo para perceber como foi o nosso impacto na empresa de vocês. Então, a gente tem o histórico do nosso programa, que existe já há mais de 10 anos, atuando no Brasil inteiro, em todas as cidades, né? Para a gente poder entender qual foi o impacto na empresa de vocês da nossa jornada juntos. A gente vai trabalhar mais especificamente com vocês, né, o que são esses custos variáveis, que são comissões sobre vendas, impostos sobre vendas, custos dos produtos, né, e matéria-prima. A gente vai embalagens também, que nosso amigo ali já trouxe o elemento dele, taxa de cartão, enfim, não são os custos fixos da empresa, são os custos variáveis. Então, eles vão mudar de acordo com o segmento, né? Cada empresa vai ter uma variação do que é fixo e variável para ela. E não se preocupem, o agente de vocês vai explicar direitinho cada detalhe desses elementos, mas já vão se preparando aí para coletar esses dados. Então a gente trouxe de forma ilustrativa, né, para vocês repensarem aí como é esse processo do foco, né, dentro da empresa. Né? Esses indicadores você precisa ter realmente, né, não perder de vista a importância de você trabalhar o indicador, mas ao mesmo tempo de você ter o foco no que você está se propondo a fazer, nos objetivos, nas metas, né, para isso não se perder. Gente, então agora a gente segue para a parte 2, né, do nosso briefing. Então, vamos falar sobre protótipo. Então, quando a gente pensa em protótipo, né, inovação, a gente pensa em o quê? Tecnologia, ciência, vou para o laboratório, vou desenvolver um produto novo, aí eu faço uma versão teste. Então, o protótipo, ele é tudo isso, mas ele também é uma prática mais do dia a dia. Ele pode ser uma coisa que você constrói com uma folha de papel e uma caneta. Então, o objetivo, né, da filosofia do Sebrae e do nosso projeto
é trazer inovação para os pequenos negócios de forma prática e contínua, né? Então, a gente fez o mapeamento do nosso problema. A gente tem um problema, a gente identificou esse problema e agora a gente vai imaginar soluções. Quando a gente vai para um evento, a gente vai numa conversa, a gente tem várias ideias, né? Vários insights, várias ideias. Mas daqui, da ideia, da cabeça para o papel, às vezes é um caminho longo. Às vezes a gente não consegue escrever exatamente o que a gente quer. Às vezes a outra pessoa não entende nada do que a gente queria falar. Se eu te der um roteiro agora aqui, eu tenho uma sinopse de um filme, e todos vocês são roteiristas de um filme, cada um vai escrever o roteiro de uma forma diferente. E para a gente tentar resolver esse problema, a gente precisa colocar essa ideia no papel. Então, será que essa solução está perfeita? Será que a outra pessoa vai entender? Será que ela atende às minhas necessidades? O que a gente chama de protótipo nada mais é do que um modelo experimental, uma versão teste da solução que a gente precisa para resolver nosso problema. Então, essa solução ela pode ser em qualquer área. Normalmente a gente pensa muito mais ligado aos produtos, mas ela também pode ser a parte de processo, parte financeira. Ela consegue, né, atender a várias áreas porque é flexível. Como eu falei antes, a gente só precisa de um papel e uma caneta. E é importante a gente testar, experimentar, colher o feedback para entender se essa solução ela realmente atende às nossas necessidades, se ela está ali perfeita, rodando bem. Será que não tem nada que possa ser melhorado? Não, eu vou compartilhar com outra ideia, com outra pessoa e ela tem uma ideia que complementa o que eu pensei. Então, gerar essa troca, essa complementação de ideias é muito agregadora para a nossa inovação, né, para a nossa solução. Então, a gente vai testar e validar as ideias para saber se eu tenho recurso, será que ela não vai gastar mais recurso de tempo, de pessoa, de dinheiro do que eu tenho para gastar? Então a gente vai testar, fazer um modelo teste, ver se eu tenho estrutura e se realmente vale a pena. Porque já imaginou, eu vou lá, empreendo tudo aquilo e não vale de nada. Não atendeu a minha necessidade. Muitas vezes quando a gente está fazendo essa parte do protótipo, inclusive, a gente fica com dúvidas, né, em relação a, por exemplo, às vezes o mesmo problema pode ser relacionado, dois problemas podem ser relacionados por uma prototipagem só, né? Às vezes essa questão de comunicação, por exemplo, você criar um fluxo já ajudaria essa parte de comunicação, por exemplo, né? E essa parte do protótipo é importante porque você vai também avaliar processualmente a solução do problema, né? Eu vou identificar as falhas da minha solução, fazer as melhorias, os ajustes necessários e também vou gerar esse processo de melhoria contínua, de diálogo. Eu vou melhorar minha comunicação com os meus pares, com meus colaboradores internos, com os meus clientes. Por isso é importante a gente prototipar. Então, eu fiz o meu protótipo. Depois, o que eu vou fazer com ele? Eu vou testar. Não adianta nada ter feito protótipo, ter feito lá meu modelo perfeito de fluxograma e tá só comigo. Eu sei que minha ideia é boa, se fui eu que tive. Eu gostei dela, fui eu que tive. Para saber se ela realmente é boa, se ela não tem algo a melhorar, eu preciso compartilhar com outras pessoas. Então, se o meu problema ele é referente a processos internos, eu vou compartilhar com os meus clientes internos, né? A minha equipe, ou o meu marido que conhece minha empresa. Eu vou compartilhar com alguém que vai agregar valores à minha ideia. Também o meu cliente, né? Então, já que eu vou fazer uma solução que é voltada para o meu cliente, eu vou pegar uma amostra de clientes e vou testar com eles, né? Saber colher esse feedback, que seria o segundo passo. Vou colher ali os resultados, vou colher o que eles têm para me dar, a resposta que eles têm para me dar. E saber, assim eu vou verificar se essa ideia ela não tem nada mais a ser melhorada e se ela pode ser aplicada em larga escala, né? Então, depois disso, a gente recomeça tudo de novo. Do mesmo jeito que a gente fez com indicadores, a gente vai reaplicar, melhorar novamente, passar por todo esse processo de novo e de novo e de novo, porque ser empresário brasileiro é ser resiliente e persistente. E tem outra coisa também, muitas vezes você pode
pode escolher um problema agora, resolucionar a partir de um protótipo, e depois você identificar que você precisa fazer um outro protótipo, né? Identificar um outro problema para que você possa fazer um novo protótipo. Então, complementar, às vezes, ou não complementar. A gente tinha até conversado antes, né, que o mundo muda também. Então, do mesmo jeito que hoje a minha solução, ela tá ótima, surgiu lá uma inteligência artificial, um carro que dirige sozinho, automático, sem precisar de ninguém ali do lado de fora do volante. E eu vou ter que reajustar minha ideia. Eu tenho agora um problema um pouquinho mais diferente, que precisa desse ajuste. E para isso, a gente tem técnicas de prototipagem. A primeira delas, como eu falei, é a de desenho, é a mais simples. E você pode fazer com papel e uma caneta, ou através de um computador, um aplicativo. Então, eu vou fazer um rascunho mesmo do meu fluxograma de processos, do meu projeto novo, enfim. Eu vou usar algo que eu vou representar graficamente. Depois disso, a gente tem a técnica de simulação. Então, eu vou simular como algo vai acontecer. Por exemplo, eu tenho uma loja de roupas fitness, né? Roupa de malhar. E eu sei que meu produto ele tem uma qualidade, uma resistência maravilhosa. Mas às vezes meu cliente não sabe. Meu cliente não sabe que a minha calça ela não fica transparente, que não aparece as coisas. Então eu vou fazer uma simulação de como seria o uso desse short, vou lá agachar, vou lá filmar, para que o meu cliente realmente comprove que o meu produto ele é perfeito, ele atende a necessidade dele. A gente também tem outro exemplo de um produto que às vezes tem um diferencial na hora de usar, uma coisa que é complexa, né, que o cliente não entende de cara e acaba usando errado. É uma caixa de areia, uma areia de gato que ela é específica. Então ele vai lá, ele filma como seria o uso, como você deve fazer para limpar, para tirar, para poder explicar para o cliente como seria, né, o uso desse produto. E a gente tem a técnica de vídeo, que seria você filmar alguma coisa. Por exemplo, eu mudei o lugar da minha empresa, mudei a sede da minha empresa. Então, eu vou filmar o trajeto, como faz para chegar, para poder mostrar para o meu cliente. Assim, ele vai saber onde eu estou e vai chegar mais rapidamente. E, por último, seria o exemplo de maquete, né? O cliente da arquitetura ali deve entender bastante sobre maquete, que seria você transpor essa ideia para um modelo reduzido e assim você ter esse exemplo de protótipo. A gente trouxe aqui para vocês um exemplo, né, de simulação relacionado a McDonald's. Eu vou até uma quadra, desenhou umas linhas com dimensões da nossa cozinha. À direita, a professora e a levamos aí, eu para lá e colocamos todos em ação, e fazendo corria como uma vara marcando o lugar dele de baixo. Olha, ele vai mesmo do lado dos tipos, na cozinha real, aí tá, eu vou fazer uma terceira da série. Tem mudado. Sai de novo. Já desenhamos tudo. Assim, bem ali. Acho que sim. É isso aí, assumam os corpos de batalha. Agora, ela tá muito. Finalmente, depois de umas 10 horas, nós acertamos uma sinfonia de eficiência no movimento das peças. Esse é um trecho, né, do filme e fica como recomendação. Mas deu para ver que ele ali, com o giz e a quadra, ele simulou como seria o funcionamento da cozinha dele, até sair em perfeita sintonia, né? Então, já imaginou se ele fizesse isso transpondo o fogão e todos os equipamentos? Quanto tempo isso demorar? Quanta energia isso demorar? Para isso que serve a prototipagem. A gente tem também modelo de protótipo, né? Para desenvolvimento de site. Então, eu tenho um site, mas eu sei que esse site não está legal, ele não está atendendo as necessidades do meu cliente. Eu sei que ele precisa ser melhorado, mas eu não sei como é que eu vou falar isso para o meu, a pessoa que desenvolve meu site.
Eu quero falar, mas eu quero que fique daquele jeito. Eu posso fazer um rascunho disso no papel, que seria o meu protótipo. Vou compartilhar com a minha equipe. Vou fazer, né? Esse modelo ele foi feito em papel e também foi feito no Canva, né, no aplicativo de design. Assim ele consegue também compartilhar com uma amostra de clientes que ele tenha para colher o feedback, saber se está tudo intuitivo, se a usabilidade ela realmente está boa. A gente tem também modelo de fluxograma, né, de processos e gestão à vista. Então, essa empresa ela tinha esse problema, né, de falta de gerenciamento, não tinha um padrão, tinha um tempo de espera muito grande. Então, ela padronizou e ela conseguiu exibir isso para a equipe dela, para que os processos eles fluam mais rapidamente. A gente tem outro exemplo também relacionado à dificuldade de gerir as tarefas que tinha nessa empresa. Então, eles fizeram esse planejamento semanal, em gestão à vista também. Assim, toda a equipe ela vai conseguir ver, vai conseguir cobrar um ao outro, vai conseguir ter menos falta nas atividades. E, por último, temos um protótipo também aqui relacionado ao difusor de varetas, né, que a empresa ela tinha uma dificuldade de... Na verdade, as colaboradoras elas tinham dificuldade de compreender e entender a renovação dos produtos continuamente. E aí, o que foi que ela propôs, né, a dona da empresa? Ela fez um treinamento específico e colocou as colaboradoras para poder aprender aquele processo todo, o que era a essência, qual era a essência. E as colaboradoras elas fizeram entre si um processo de treinamento também. Uma treinou a outra. E aí, a partir disso, elas construíram, né, conseguiram fixar mais também informações sobre o produto, porque ela observou que ela estava perdendo muito cliente, né, por conta da falta de conhecimento sobre as essências e as cifras, né? Isso. Esse tipo de protótipo em vídeo, nesse caso foi uma apresentação, né? Mas a ótica tem várias filiais, uma equipe muito pulverizada. Então eu posso fazer um vídeo de treinamento para a minha equipe e compartilhar através do YouTube, através do WhatsApp. Assim eu vou ter uma plataforma de treinamento para a minha equipe e sem precisar reunir todo mundo, né? Sem precisar estar ali sempre passando aquela mesma informação. A gente tem o site, né, de banco de protótipos. É bem intuitivo, o primeiro site, quando você bota lá no Google, banco de protótipos. É onde a gente tem todos os protótipos, todos não, uma amostra de protótipos que foram realizados no Brasil inteiro, em relação a vários problemas, né, planejamento estratégico, processo produtivo, aumento de base de clientes, e para cada um tem uma amostra também de exemplos. Então, o agente que está acompanhando vocês vai poder compartilhar esse site para vocês terem uma inspiração para a solução de vocês, né? Que vocês já devem ter uma ideia, já devem ter mapeado um pouquinho melhor qual vai ser a minha solução para o meu problema principal. E hoje a gente falou muito sobre tecnologia e inovação. E a gente tem lidado muito com o ChatGPT, né? Inteligência artificial. Então, é importante que a gente use das ferramentas que a gente tem hoje no mercado para trazer inovação. Por que não usar uma inteligência artificial para aprimorar o meu protótipo? O uso em si não é um protótipo, mas é uma ferramenta para aprimorar o meu protótipo. Então, eu posso ter ideias, né, de conteúdo, de roteiro, esqueci a palavra. Script. Legenda, eu quero legendar. Nossa, eu tenho dificuldade, viu? Falta às vezes a criatividade e o ChatGPT me ajuda. Eu não deixo tudo em cima dele, não. Eu vou lá, dou uma olhada, uma revisada no que ele está me falando, mas é sempre bom para dar uma ideia, né? A gente também tem como gerar imagem através da inteligência artificial. E, né, nosso colega da inteligência artificial deve saber bem. Análise de dados, geração de relatórios, para respostas automáticas, traduções também automatizadas. A gente pode usar a inteligência artificial ao nosso favor. Vamos pensar mais nisso. Equilíbrio, né, entre um pouco do que a gente traz enquanto missão, visão da empresa, né, para a gente também não utilizar o chat e ficar algo muito robotizado e a gente perder um pouco a relação com o cliente. Né? Tô brincando, rapaz, tô todo gaiato.
Boa noite, pessoal. Porque teve negócio de coffee break aí. Aí vocês chegarem com a cara de que tá morto, eu ia dizer, não, o coffee break tá errado, eu vou pedir outro. Tudo bem com vocês? Estão sendo bem tratados, né? Sempre foram, né? Aí que essa galera é massa, essa galera do Ali aí. O Ali, para quem não sabe, o Ali é como se fosse assim, a equipe que mostra a qualidade Sebrae. Estou falando de brincadeira não. O Ali é um dos programas que ele é voltado extremamente para a questão de qualitativa e não quantitativa. Então é por isso que a gente trabalha com poucas empresas. Só para vocês terem ideia assim, nossa regional ela tem que atender 45.600 empresas esse ano e o Ali a gente tem lá em torno de 675. Por aí vocês tiram numericamente, né, que o programa Ali é um programa de qualidade. Ele visa realmente a qualidade e o efeito, né? Muita gente pensa que o Sebrae é só falar ali pelo telefone, dar uma orientaçãozinha, né, joga um migué e depois chama aquilo ali de atendimento. E o Ali não é assim, você vê que o Ali ele acompanha ali durante pelo menos 6 meses. Então o Ali é nosso cartão de visita de qualidade, porque depois a gente pega esses cases de sucesso e mostra para a população o que o Sebrae é capaz de fazer. Então assim, o Ali é de extrema importância para a gente. E para quem não me conhece, que eu sou mais educado, cheguei assim nervoso, porque eu estou correndo aqui, estou a 1000, né? Para poder dar um pouco de conforto para vocês. Eu sou João Paulo, sou gestor de políticas públicas e o atual gestor do Ali, daqui da Regional Salvador, aqui do Sebrae. Então assim, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Não é toda hora que a gente tem um evento, principalmente aqui na sede, lotado. A gente tem um negócio que assim, uma boa dor de cabeça é quando está cheio de gente para entrar. Pior é quando tem cadeira vazia e não tem ninguém lá fora para poder querer entrar. Mas é claro, teve coisas que aconteceram aí que não estavam dentro do programado. Então a gente pede muitas desculpas. Teve muita gente que chegou e os ALIs, assim, por uma questão de consideração mesmo, está deixando entrar, trazendo outras pessoas, para não perder ninguém. Mas eu vou pedir um pouco de compreensão de vocês, o fato de alguns estarem não tão bem acomodados, às vezes está em pé, mas eu fico orgulhoso com isso. Prova de que vocês querem realmente alguma coisa e que vocês acreditam no que o Alisson falou para vocês. Porque chegar aqui e ter uma pessoa com um camarada ali sentado num banquinho, o outro está ali em pé, a outra está ali toda apertada, isso é prova de que vocês são realmente empreendedores. Muitas vezes nós somos empreendedores e a gente nem sabe que a gente é empreendedor. E um dos comportamentos do empreendedor, do verdadeiro empreendedor, é isso. Às vezes você fica ali ouvindo uma palestra de 1h30, 2 horas, e você não sabe o que é que você ficou. Se chama curiosidade. E empreendedor, ele não é nada se ele não tiver a curiosidade, porque a curiosidade é o que vai impulsionar ele a buscar informação. Não vou falar muito não, porque eu falo pouco, né, galera? Se deixar aqui, coitado das palestrantes. Mas eu só queria dar as boas-vindas. Espero que vocês estejam gostando, eu tenho certeza disso. Espero que vocês estejam minimamente confortáveis. É tudo feito com muito carinho, é tudo feito com muita correria, justamente para que todos saiam aqui felizes. E repito, as informações que vocês vão ter hoje, que vocês estão tendo, eu tenho certeza que muita coisa vocês vão poder usar na empresa de vocês. E é importante também que vocês saibam que por trás do Ali, né, eu queria até trazer todos os ALIs aqui, seria possível, porque eu queria que a galera visse essa equipe toda, né, que não é pequena, e não está todo mundo aqui hoje. Eles vão chamar ali a galera, eu queria que todo mundo estivesse aqui à frente. Eu queria que vocês tivessem essa certeza. Por trás dos ALIs, o Sebrae está aqui, o Sebrae Bahia. Então, muita coisa o Ali, além da metodologia, ele também vai trazer soluções através de outros colegas, de outros gestores, de outros analistas. Vai chamar todo mundo, eu quero todo mundo. Vai ter todo mundo, eu vou falar de todo mundo. Não, agora não tem que ter vergonha não. Todo mundo aqui.
Os Ales que foram e são responsáveis, né, de vocês estarem aqui hoje. Pode entrar todo mundo. Pra você ver que a galera é grande, viu? Eu tô começando a me arrepender. Nossa, brincadeira. Então, gente, essa galerinha aqui é parte da turma de Ali que nós temos só na regional. Eu não estou falando no estado inteiro. Então, só aqui na regional nós temos 27 Ali, se eu não me engano. Mas vocês estão aqui graças a essa galera. Essa galera é coordenada por um consultor que é Diego. Cadê ele? Está ali atrás da porta. Está atrás da porta. Bastidores. Eu tenho uma colega, nossa estagiária também, que dá suporte pra gente, que é a Pamela. E aqui vocês vão saber o nome de cada um, porque nem eu sei o nome de cada um. Helder. Lara. Larissa. Fabiana. Lucas. Ramon. Yasmin. Alexei, viu? Já viu que ele é internacional. Ramana. Priscila. Carolina, que tá querendo se esconder. Ale. Então, assim, galera, eu queria agradecer a vocês e também a eles. Eu queria uma salva de palmas para todos vocês. E repetindo, o Sebrae está de portas abertas para vocês. Vocês, durante esse tempo aí, com certeza, os ALES vão oferecer muitas coisas, muitas soluções nossas. Vocês podem ter contato com muitos outros colegas de outros projetos específicos, ou até mesmo consultores. Então, quer um conselho? Ouçam essa galera que vocês vão se dar bem. Tá certo? Boa noite para vocês. Eu estou por aqui. Quem quiser depois bater um papo comigo. Valeu?